Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Que a sua Semana Santa, meu irmão, minha irmã, seja uma Semana Santa abençoada e dê à sua vida espiritual muitos frutos de santidade. É o que eu desejo, é o meu propósito, é a minha oração por você nessa semana. Viva intensamente na oração. Hoje é dia 29 de março de 2021, estamos na Segunda-feira Santa. Ontem iniciamos essa semana maravilhosa, a maior de todas as semanas, a mais bela de todas as semanas, a mais significativa de todas as semanas, a mais importante de todas as semanas, por isso, pelos antigos, chamada de Semana Maior. Essa Semana Santa, que iniciou ontem, continua agora o seu percurso. Hoje nós temos os textos bíblicos para meditarmos, belíssimos como sempre, são os textos bíblicos da Quaresma e principalmente dessa Semana Maior. Primeira leitura, Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 7. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Salmo 26, rezemos com o salmista. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. João capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Espírito Santo, doador de sete dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Veja só, nós começamos escutando hoje, então, o primeiro dos 4 cânticos do servo de Yahvé. Nós iremos ouvir hoje, amanhã e também na quarta-feira santa. A última parte, a mais solene do cântico do servo de Yahvé, será proclamada na sexta-feira santa. Hoje, quem fala é Deus. É Deus que fala sobre o seu servo. E Deus fala da vocação do servo. Olha que interessante. Deus chamou o servo, tomou ele pela mão, formou ele e o estabeleceu. 4 verbos: chamar, tomar, formar e estabelecer. Isso você encontra no versículo 6. Ou seja, ele foi preparado para a missão. É uma missão dada pelo Senhor, mas não vai o servo cumprir a missão sem antes ser designado e preparado para tal. Ele vai fazer então o quê? Com que a palavra do Senhor se cumpra. E ele será o sinal de que o Senhor está com o seu povo. Interessante que o servo, ele promoverá o julgamento das nações. Mas ele será aquele que vai entender também a debilidade de alguns. Por exemplo, quando diz no versículo 3 que ele não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega, ele vai respeitar e vai entender a debilidade de alguns, a dificuldade de outros. Mas o julgamento irá acontecer. Será feito com misericórdia, mas acontecerá, porque o Senhor o enviou
para todas as nações. Porque o Senhor é o que criou os céus e a terra. Então ele tem essa autonomia de enviar o seu servo. É claro, aqui nós estamos num contexto do Antigo Testamento. Tudo que diz sobre esse servo, a gente vai encontrar de maneira plena, muito bem realizada em Jesus. Também outros personagens importantes da história da salvação podem ser identificados com esse servo, mas nenhum deles de maneira tão perfeita, tão plena quanto Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Que você hoje e eu não sejamos medíocres no que diz respeito ao tempo dado a Deus. Tudo o que fizermos a Deus, por Deus, tudo o que fizermos nunca será o suficiente por tudo que Deus já nos fez. Então esse gesto lá na ceia, naquela visita que Jesus faz em Betânia, 6 dias antes da sua morte, visitando aquela família que ele era amigo, aqueles 3 irmãos, o gesto de Maria em quebrar um vaso de um perfume caríssimo e usar ele para ungir Jesus, esse gesto generoso de Maria é o que a gente deve imitar. Não a pseudo-preocupação com justiça social de Judas. Ele finge estar preocupado com os pobres, mas na verdade não se preocupa. O próprio evangelista denuncia. Ele falava isso porque cuidava da bolsa comum, então ele era ladrão. E retirava dali os pertences que ali estavam. Quando ele vai censurar Maria, dizendo, olha, por que gastar tudo isso com a unção assim? Poderia vender e dar aos pobres. É uma pseudo-preocupação com os pobres. Não está preocupado coisíssima nenhuma com os pobres, Judas. E quantos agem como Judas ultimamente, né? Nos últimos tempos? Pessoas, muitas às vezes, assim, se levantam bandeira de que se preocupam com os pobres, se preocupam com os injustiçados, mas também só usam dos pobres para se promoverem. E não de fato estão preocupados com os pobres. Muitos dizem estar preocupados com a vida, mas não estão preocupados com a vida. A gente vive numa sociedade tão difícil, com tantos problemas. Mas aqui não quero mencionar e não quero, aliás, conduzir a nossa reflexão para problemas políticos em si, porque a gente já tem visto isso o tempo todo e a gente precisa focar naquilo que é essencial, é Deus. Então entrega a sua vida a Deus, entrega seus louvores a Deus, entrega suas preocupações a Deus, o seu tempo a Deus, seja generoso, oferta a si mesmo, oferte a sua casa, oferte a sua família para Deus. Ocupe-se com coisas do alto, ocupe-se com coisas que vão santificar o seu viver. Chega de sermos nós cooptados por ideologias, por grupos que querem apenas utilizar de cada um de nós, do povo, como massa de manobra para os seus bens, para o seu bem, para o seu bem-estar, para o seu desfrute. Enquanto o povo parece, chega, vamos parar com isso. Vamos ser corajosos e, de fato, se preocupar com o Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E se você testemunhar Jesus com sua vida de maneira sincera, autêntica, você pode correr riscos também por ser aquele que é verdadeiramente um cristão. Não tenha problema. Lázaro, que tinha sido ressuscitado por Jesus, corria perigo sem ele o saber. Sem ele o saber, ele testemunhava a fé em Jesus, testemunhava, fazia propaganda de Jesus, porque por causa dele muitos acreditavam em Cristo. Jesus o levantou dos mortos, ora. Então você também, que a sua vida seja uma vida de um ressuscitado, de quem foi levantado dos mortos, de quem foi libertado da escravidão do pecado. E por isso mesmo a sua vida é um eterno louvor a Deus. E que os incomodados do mundo se convertam. Mas nós não vamos deixar de dar a Deus o que é dele. E a nossa vida a ele pertence. E somente a ele nós queremos servir. Generosos, de maneira abundante, sem reservas. Tudo a ele, porque tudo vem dele. E a ele pertence. O Senhor nos abençoe. Nos livre do mal, nos conduz eternamente. Louvado seja no Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.